Prezados senhores, prezadas senhoras, apresentaremos agora, no âmbito do curso de História Econômica do Brasil, o terceiro vídeo comentando o texto de Celso Furtado, Economia Escravista de Agricultura Tropical, do livro Formação Econômica do Brasil. Vamos examinar a seção Contração Econômica e Expansão Territorial. Bem, como Furtado diz, o século XVII, a partir, na verdade, de 1624. Por que nós colocamos de 1624? Porque corresponde ao ano, em que há a invasão de Salvador pelos holandeses. Então, representa a etapa de maior dificuldade da vida econômica, da vida política e econômica, na verdade, da colônia. Bom, em primeiro lugar, nós temos as invasões holandesas, tá certo? Que vão trazer prejuízos consideráveis para o comércio. Simonsen, Roberto Simonsen, não é Mário Henrique Simonsen, não, estima em 20 milhões de libras os prejuízos. E prejuízos para o comércio e para o fisco, e para o fisco, vamos colocar aqui, e para o fisco português. Gastos mais, além da redução da receita tributária, você tem gastos militares vultosos. Bom, na época do apogeu açucareiro, Portugal ocupou, expulsando franceses, holandeses e ingleses, toda a costa que se estende até o Foz do Amazonas. Com a união com a Espanha, cabia defendê-las. Por quê? Porque, na verdade, a Espanha estava em guerra com a Holanda, que vai ser desastroso para o Brasil, e também ela se envolveu em várias guerras com o Reino Unido, e fora isso ela fazia face à pirataria francesa. Então nós temos uma situação muito desfavorável, que vai se refletir no domínio português do Brasil. Bem, há uma tentativa de produção açucareira no Maranhão, mas as terras eram menos férteis e o mercado do açúcar mudaram. Mudaram por quê? Exatamente porque ao fugir, ao sair do Brasil, serem expulsos do Brasil, os holandeses vão fomentar a produção de açúcar nas Antilhas. E a entrada do açúcar nas Antilhas vai causar uma queda grande dos preços do açúcar, e o açúcar brasileiro está em uma posição desvantajosa, por causa que o Brasil, o Nordeste brasileiro, está mais longe da Europa do que as Antilhas. Então, isso, quer dizer, além da queda a queda do preço foi provocada pela perda do monopólio de Portugal. O açúcar brasileiro tinha um monopólio até que os holandeses desenvolveram a produção de açúcar nas Antilhas. Bom, aqui estão um gráfico sintético das invasões holandesas. A primeira ocorre em 1624, 1625, eles vão atacar Salvador. Isso não vai durar muito, depois eles vão repetir, o experimento em 1630, mas aí vão ocupar o Nordeste brasileiro. Bem, está aí o gráfico, e depois vão ser expulsos do Brasil. Bom, em 1595 tem eventos relevantes desse período. Em 1595, o saque de Recife, da cidade de Recife, 1624, 1625, a invasão de Salvador, e em 1630 e 1654 tem a invasão e ocupação de Olinda e Recife. Olinda vai ser saqueada. Bom, e aí
os holandeses, apesar de quando expulsos, vão fomentar a produção de açúcar nas Antilhas, o que vai ser péssimo para Portugal, né, e para a colônia brasileira. Bem, e o que acontecia em Piratininga, né? São Paulo de Piratininga, né? Tendo se dedicado à venda de escravos indígenas, numa época em que a importação de africanos apenas se iniciara, pôde sobreviver com o declínio da atividade açucareira. Quer dizer, você vai, na verdade, desenvolver ali uma colônia de ocupação, né, de povoamento, embora com restrições. Né? Não é o caso das colônias de povoamento norte-americanas, que tinham restrições muito leves ou quase nenhuma. Especialmente quando, durante um longo período, a Inglaterra não conseguia abastecer os colonos ingleses, né, os colonos na América do Norte, com os produtos manufaturados. Bem, o Maranhão, né, nós falamos do Maranhão, então vamos falar de novo. Né, entre 1650 e 1750, bom, o que aconteceu no Maranhão? Né? Os portugueses tentaram, né, desenvolver o povoamento do Maranhão, né, e o desenvolvimento de atividades açucareiras. Né. Foram levados colonos para lá. Né. Mas esses colonos, né, o experimento não deu certo, né, e os colonos do chamado Estado do Maranhão lutaram tenazmente para sobreviver, em razão do abandono do governo português. O governo português não deu a passagem de volta para Portugal, não. Bem, a inexistência de qualquer atividade que permitisse produzir algo comercializável, quer dizer, o que eles iam produzir além do açúcar? O açúcar não deu certo, então o que iam produzir? Obrigava cada família a abastecer-se a si mesma. Claro, você tem que sobreviver, né? O que só era praticável para aquele que conseguia pôr a mão num certo número de escravos indígenas. Ou seja, na verdade, eles teriam conseguido em quaisquer circunstâncias, né? Mas aí teriam que trabalhar ou viver como índios, né? É claro que, então, para ter um padrão de vida menos distante do padrão que tinham em Portugal, né? Isso só era possível se você utilizasse mão de obra escrava, indígena. Né? Você não podia comprar escravo da África, porque eram caríssimos, né? Então a caça ao índio, né, com os jesuítas, né, a ordem jesuíta, que surgiu como uma ordem semi-militar, né, ligada à Inquisição, né, ela no Brasil vai ter um papel muito diferente. Né, no Brasil ela vai ter um papel associado a aculturação dos indígenas, né? Quer dizer, ela vai constituir, né, grandes acampamentos, grandes missões, né, missões vão ser chamadas no sul, né? Na região lá do Brasil, hoje o que seria, né? E aquela época a região do Rio da Prata, né? Então, quer dizer, os jesuítas desenvolveram as missões, os acampamentos indígenas, né? Vão ensinar os índios a várias atividades, né? Aliás, tem um filme muito interessante sobre isso, né? Não sei se tem base histórica ou não, né? Que chama A Missão. É um filme clássico sobre exatamente o conflito entre os jesuítas e os caçadores de índio, né? Bom, e vai ocorrer também a penetração econômica da bacia amazônica, onde, né, no Pará, né, quer dizer, quando saindo, né, do Maranhão, os colonos portugueses, né, vão entrar, vários deles vão adentrar-se na floresta amazônica, né, e com isso, né, a região do Pará torna-se um centro exportador de produtos florestais: cacau, baunilha, canela, cravo e resinas aromáticas, né? Que eram chamadas de drogas do sertão.
a mão de obra vai ser a mão de obra indígena, o que trabalhava dispersa na floresta. Não era uma mão de obra, como não era um trabalho compulsório, no sentido que, com a dimensão que se estabeleceu nas colônias espanholas. Não, era uma mão de obra que recebia o quê? Bugigangas, facas, coisas que os portugueses tinham que eles não tinham. Né? E que no caso dos jesuítas, né, os jesuítas vão conservar os índios em suas próprias estruturas comunitárias. Tratavam eles de conseguir a sua cooperação voluntária, é isso que nós falamos, né? Através do fornecimento de objetos de pouco valor. Pouco valor para os jesuítas, né? De alto valor para os índios. Né? Isso vai causar uma enorme expansão territorial que se efetua na primeira metade do século XVIII. Observe que aqui, né, tem o cacau, né, a castanha do Pará, o urucum, né, que vai fazer, você misturar o urucum. Eu já fiz isso. O papai tinha um sítio, né, quando eu era criança, né, e lá tinha urucum, lá tinha 2 pés de urucum, e a gente pegava fubá, pegava o urucum, a semente de urucum, que é essas bolinhas aqui, ó, esfregava na mão assim com o fubá. A mão ficava vermelha e o fubá também. E aí era o corante, o coral, que a gente comprava, podia comprar naquele tempo no armazém, né? Tá certo? E aqui embaixo está o chamate, né? O chamate. Então essas eram as drogas do sertão, né? No caso de São Vicente, né? São Vicente é no estado de São Paulo, né, na Baixada Santista. Então, o que nós temos perto de Santos, perto de Guarujá, tá certo? Bertioga. Então, São Vicente, o que vai acontecer? O empobrecimento da região açucareira vai reduzir o mercado de escravos da terra, o que vai afetar a região sul. Apesar, né, de você usar o escravo importado da África na produção de açúcar, né, nas cidades do Nordeste, nos próprios engenhos, você usava o escravo, o índio, em outro tipo de atividade, né, atividades secundárias. Os couros, que de há muito se exportavam também pelos portos do Sul, aumentaram então sua importância relativa. É um produto de exportação, não? E os negócios de criação passaram a preocupar os governantes portugueses de forma crescente. Isso é uma coisa muito interessante. Quer dizer, você começa a dar importância a um produto que antigamente existia, era exportado, mas não dava relevância nenhuma, você não dava importância nenhuma, que era a produção, a exportação de couros. Né? Bom, e na região do Rio da Prata, né, você tem a concorrência dos... Então, os portugueses fundaram a colônia de Sacramento em 1680. Aqui, na verdade, tem um bastião de São Miguel, né? Isso aí é uma foto, né? Que foi construído pelos portugueses exatamente porque era uma região contestada, né? Uma região que os portugueses vão se adentrar, era uma região antigamente ocupação dos espanhóis das colônias da Espanha, né? Do sul, colônias próximas do Rio da Prata. Né? Portugal reforça enormemente sua posição nos negócios do couro, demais de constituir um interposto para o contrabando. Quer dizer, Sacramento, né, ali vai se contrabandear, né? Estabelecer um contrabando com as colônias espanholas. Né? Bem, em Portugal, o declínio da atividade açucareira, mais ampliação da economia de subsistência, né, vai levar ao aumento das dificuldades da metrópole de arrecadar os tributos, tá certo? E isso vai levar a repetidas desvalorizações do mil-réis. Quer dizer, como se dá essa desvalorização? É que o governo português, né, pega as moedas que ele recebe, por exemplo, de tributação, da tributação, né,
pega essas moedas e aumenta o conteúdo da liga, né? De não, o liga, que é toda moeda de ouro, de prata, né? Você tem o metal nobre, você tem a liga. A liga é necessária porque, por exemplo, o ouro é muito quebradiço, o ouro puro é muito quebradiço. Então, você para dar, manter o ouro, né? Sem ser quebradiço, você tem que adicionar outro metal, né? Isso é o chamado de liga, né? Então você aumenta a liga, isso vai, com isso você paga os seus compromissos e faz as suas compras, né? Até que os comerciantes descobrem que aquela moeda tem menos conteúdo metálico, aí os preços vão subir, né? Devendo liquidar-se moeda portuguesa tais impostos, sua transferência impunha uma crescente escassez de numerário. Quer dizer, esse é o problema, né? Antigamente você tinha uma receita em ouro, porque era receita, ou em prata que seja, né? É receita das exportações de açúcar. Agora suas exportações reduziram em valor em muito. Então, mas você tem que pagar os impostos em ouro ou prata. E aí, né, você não está recebendo moeda e você tem que pagar esse encargo em moedas metálicas e aí falta moeda na colônia. O que acontece na colônia, né? Bem, vai acontecer, né? Apesar do açúcar ter diminuído o seu preço mais da metade, né? Você continua a produzir açúcar e as exportações em quantidade continuam elevadas. Então, se você tem algum alívio às regiões exportadoras de açúcar, né? Mas o agravamento da situação das regiões mais pobres, que importavam sal e outros produtos, né? Piratininga, ou uma roupa, por exemplo, de fazenda importada, ou uma espingarda. Uma espingarda era um instrumento fundamental, né? Tá certo? Inclusive para caçar, era uma vantagem, se você fosse caçar índios, era uma vantagem sobre o arco e flecha, né? Uma espingarda podiam valer mais do que uma casa, né? Se bem que as casas, né? Nós mostramos uma casa aí da região de Piratininga, né? E era uma casa de adobe, né? Tá certo? É uma casa bem modesta, né? Mas que seja, né? Bem, e vai acontecer uma reversão da economia, né? Cada vez mais acentuada a forma de economia de subsistência, tá certo? Ou a economia não monetária, né? Nós já falamos, por exemplo, a criação de gado, né? O Celso Furtado fala que era uma economia de subsistência. Não era, né? Porque você tem já a economia de classe, você tem os grandes fazendeiros, mas apesar disso, né, é uma economia que não é destinada para o mercado, embora, né, ela tenha uma pequena renda, né? No caso, você vende a carne, o boi em pé, né, para as regiões que produzem açúcar, que continuam demandando esse tipo de produto, né? Mas também você vende o couro, né? Os produtos de couro, que vai ser, para muitos casos, né, a única forma de obtenção de dinheiro por parte dos fazendeiros, né? Então vai haver um atrofiamento da divisão do trabalho, redução da produtividade, fragmentação do sistema em unidades produtivas cada vez menores. Não ocorre no caso das fazendas, tá certo? Isso aí eu acho que é uma dedução, em parte, né? Ele deve ter ocorrido, mas não no caso da criação de gado, né? Desaparição, né, das formas mais complexas de convivência social, substituição da lei geral pela norma local, ou seja, na verdade, o processo de, digamos assim, de constituição de uma sociedade, né, aos modos, embora com a diferença fundamental que se trata de uma colônia de exploração, né, mas a estrutura social muito próxima, instituições muito próprias da sociedade portuguesa, isso tem uma evolução. Não? Bem, aqui está a referência bibliográfica, né, que é a Formação Econômica do Brasil, do Celso Furtado, né? E com isso nós terminamos a exposição dessa série de vídeos, né? Agradecendo então a paciência daqueles que a tiveram para vê-los. Então, com isso, nós ficamos por aqui. Obrigado a todos.